Meus amigos do que me acompanham no YouTube, falando sobre religião, vou continuar falando sobre Testemunhas de Jeová, essa seita bastante conhecida. Eles dizem que não são seita, mas são seita sim, viu? Depois eu vou explicar o que é definição de seita. Eles começaram em 1978, se eu não me engano, com Charles Taze Russell. Ele era bem sucedido, né? Ele era um homem bem sucedido, ele tinha condições financeiras. A família dele era bem de vida financeiramente. E ele herdou uma parte desses bens. Mas ele começou a frequentar os Adventistas do Sétimo Dia, né? Que é outra seita também. Depois eu vou falar um pouco dos Adventistas também, né? Aí é tanto que os Testemunhos de Jeová e os Adventistas são igrejas irmãs, né? Porque Charles Taze Russell trouxe coisas dos Adventistas do Sétimo Dia também, né? Aí ele fundou os Estudantes Internacionais da Bíblia, começou a fazer viagens pelo mundo, divulgando a mensagem dele. Ele, ele fazia muitos cálculos aí, né? Principalmente pirâmides, né? Ele visitou as pirâmides do Egito. Ele chamou uma das pirâmides do Egito de a Testemunha de Jeová de Pedra, sabe? Para vocês terem ideia da loucura desse homem. E ele lançou alguns livros, né? Estudo das Escrituras, volume 1, 2 e o 3. Ele lançou esses 3 livros que foram muito bem vendidos na época, né? Tudo com teorias de Russell, Charles Taze Russell, né? Então ele discordou muito dos adventistas do sétimo dia, né? Sobre a questão de inferno, a imortalidade da alma. Ele saiu dos adventistas do sétimo dia. Aí lançou os estudantes, um grupinho de estudantes da Bíblia se tornaram conhecidos. Acabaram se tornando, perdão meu som, acabaram se tornando igrejas irmãs, né? Os adventistas do sétimo dia e os estudantes da Bíblia. E só que eles não tinham Bíblia ainda, né? Esses estudantes da Bíblia, que hoje são os Testemunhos de Jeová, eles não tinham a Bíblia deles não. Eles ainda usavam as Bíblias dos outros, né? Eles não tinham uma Bíblia própria deles, né? E Charles Taze Russell, nesse estudo das Escrituras, cometeu vários erros grotescos, né? Eu vou falar só mais na frente, né? Previsões sobre a volta de Cristo, com datas e tudo, marcado, tudo. Em breve eu vou falar das falsas profecias dos Testemunhos de Jeová, que são bastante mesmo. Aí, num desses livros, ele fala que Cristo voltaria em 1914. Aconteceu não se concretizando essa falsa profecia dele, e ele morreu 12 anos depois, 1916, num trem, numa viagem de trem, num de seus trabalhos. Há suspeitas, né, que ele teria sido envenenado, mas nada comprovado. E há quem diga que Russell, antes de morrer, se converteu a Cristo, né? Tem um ex-testemunho de Jeová bastante conhecido, como Osmanito, que, se eu não me engano, ele tem provas documentais que Russell
morreu aceitando Jesus, né? Depois vocês pesquisem no YouTube também Osmanito. Um ex-testemunho de Jeová muito bem conceituado, um conhecimento muito grande sobre os testemunhos de Jeová. Ele foi testemunho de Jeová e sabe muito bem. O conteúdo dele é muito bom. Então os testemunhos de Jeová não tinham Bíblia. Só que na década de 60 foi lançada no Brasil a primeira tradução do Novo Mundo, na década de 60, né? Foi passando os anos. Aí foi lançado a primeira tradução do Novo Mundo. Se eu não me engano, era só o Novo Testamento e era a capa verde. Foi lançada no Brasil. Aí vamos lá. Para os testemunhos de Jeová, só Jeová é Deus. Né? É o Deus verdadeiro, né? Só Jeová é o Deus verdadeiro. Só que eles entendem que Jesus também é um Deus. Né? Aí começa a grande incoerência deles. Né? Mas ainda vou falar mais na frente sobre isso. Então eles, lá em Hebreus 1:6, nessa Bíblia desse Testemunho de Jeová que foi lançada, a primeira, tinha menos heresias, sabe? Tinha menos absurdos que essa tradução do Novo Mundo, a espadinha de prata deles tem, né? Porque lá, nessa Bíblia que eles lançaram lá, a primeira tradução do Novo Mundo aqui no Brasil, ela fala que os anjos lá, em Hebreus 1:6, fala que os anjos adoravam Jesus. Né? Lá ela fala que os anjos adoravam Jesus. Aí foi vindo as outras, eles pararam, retiraram essa parte que os anjos adoravam Jesus, e agora até hoje na tradução do Novo Mundo tem os anjos lhe prestam homenagem, sabe? Então a divindade de Jesus Cristo eles rebaixaram, né? Primeiramente que o Testemunho de Jeová não acredita que Jesus Cristo é Deus, né? Eles não acreditam que Jesus é Deus. Tá? Eu vou explicar bastante, eu tô dando um iniciozinho do que vem por aí, muita coisa, sabe? É só para dar um gostinho de querer mais para vocês conhecerem os testemunhos de Jeová, ao pezinho da letra. Tem gente que às vezes me critica, tem gente que fala assim, esse cara estudou teologia, esse cara é formado, ele tem livros lançados, sabe? É uma mente fechada, uma pessoa dessa. Porque há muitos com doutorado que não sabem de nada, viu? E há muitos que acham que são leigos, que botam muitos esses doutorados aí no bolso, viu? Sabe? É generalizar as coisas. Eu não sou formado em teologia, coisa nenhuma, sabe? Não tenho curso superior, mas eu pesquiso, tá? E são pesquisas precisas, viu? Não são nada tirado de fontes, sabe? Sem fundamento, não. São precisas. Se acharem que eu estou mentindo e que é só o que eu falo aqui e pesquisar em outros sites sobre o tema que vai estar o que eu estou dizendo aqui. Como diz o outro, dá o Google lá que vocês veem. Aí eles lançaram, né? Eles derrubaram a divindade de Cristo. Os anjos lhe prestam homenagem. Só na deles. Porque toda tradução e no original grego fala que os anjos adoravam Jesus, né? Então isso é para vocês terem ideia do tanto de heresias que eu vou falar aqui dos testemunhos de Jeová. É só o começozinho, tá? Pronto, Jeová é o Deus verdadeiro para eles. Eles colocam o nome Jeová 7.000 vezes no Velho Testamento e mais de 270 vezes no Novo Testamento, sabe? Algo absurdo que nos originais gregos o nome Jeová não aparece no Novo Testamento nenhuma vez. Nenhuma vez o nome Jeová aparece no Novo Testamento.
eles se acham no direito de colocar 270 vezes o nome Jeová no Novo Testamento. Pode um negócio desse? Sabe? Então, além de o nome, eu vou explicar lá na frente, que o nome de Deus não é Jeová, né? E eles sabem disso, né? A liderança, os testemunhos de Jeová não, os coitados são ensinados que não, e o nome de Deus Jeová vai na sua porta, lhe ensinando a ser testemunho de Jeová, ir para o salão do reino, adorar Jeová, mas eles não sabem que o nome de Deus não é Jeová, sabe? Depois eu vou explicar o porquê que o nome de Deus não é Jeová. E além de, então na maioria das Bíblias, no Velho Testamento, está Senhor, né? Porque a forma do nome divino em hebraico. Então, o nome de Deus é desconhecido. O nome da pronúncia original do nome divino é desconhecida. Aí eles dizem, não, mas o nome Jeová há séculos que vem sendo usado, e tem algumas traduções da Bíblia que tem Jeová. E essas traduções da Bíblia que tem o nome Jeová é em 1, 2, 3 partes só, né? E eles colocam 7.200 e cacetada vezes. 7.000 no Velho Testamento, 270 vezes no Novo Testamento. É uma heresia, até um estelionato porque adulterar o texto original, né, já é uma fraude enorme. Lá em Apocalipse fala que não acrescenteis nada, nem tirais, né? Então, eles colocam, né, o nome Jeová 270 vezes no Novo Testamento e não existe. Nos originais gregos, nos manuscritos, nenhuma vez. Então vou finalizar essa minha palestra falando duas coisas, né? Que a tradução do Novo Mundo, a primeira versão que eles fizeram, quando o testemunho de Jeová bater na sua porta, você diga assim: por que antes, na Bíblia de vocês, na primeira versão que vocês fizeram, na década de 60, de capa verde, que fizeram o Novo Testamento, lá fala que os anjos adoravam Jesus, e essas outras Bíblias de vocês que foram lançadas agora é prestar homenagem. Por que mudou? Faça essa pergunta e veja a reação dele, né? E depois você fale para o testemunho de Jeová o seguinte: espere ele sempre ficar à vontade na sua casa. Deixe ele falar a mensagem dele. Aí depois você fala isso para ele. Talvez ele não vá mais na sua casa, não. Aí você fala assim: olha, eu li que alguns lugares que o nome Jeová não tem no Novo Testamento, sabe? Nos manuscritos gregos antigos. Por que vocês colocam o nome Jeová 270 vezes no Novo Testamento, se não existe? Nos originais gregos. E veja a reação desse testemunho de Jeová. Duas coisas que vai deixar eles... Eles vão fazer um malabarismo. Vai pegar uma sentinela para cá, vai pegar uma despertar, ou então ele vai dizer assim: eu vou perguntar o ancião lá da minha congregação, e vou voltar na sua casa explicando bem direitinho. Praticamente ele nem vem mais. Tá? Porque primeiramente, talvez você diga assim: essa pessoa está querendo debater com vocês, eles são orientados a não debater, né? Nem vai mais nessa casa não. Eles são assim, sabe? São os coitados. São totalmente perdidos, são cegos na religião, sabe? Então vou parar por aqui. Minha próxima palestra, minha próxima publicação, vou falar sobre Jesus Cristo, tá? Como os testemunhos de Jeová tratam Jesus Cristo. Outra coisa que vocês vão falar para eles, vou preparar vocês a falar para eles, que eles vão ficar caladinhos. Até logo, meus amigos, no YouTube.